Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do seriado Marcenaria Detalhada. Aqui nós vamos discutir os segredos do detalhamento do projeto de marcenaria que fazem a diferença no mercado e que vão alavancar os seus resultados. Você vai aprender a detalhar, desenvolver projetos criativos, inovadores e personalizados que vão aumentar a satisfação do teu cliente e elevar os seus resultados. E isso tudo de forma objetiva, facilitada e com as habilidades que você já possui. Eu sou a Gabriela Grepp, arquiteta, e o episódio de hoje do nosso seriado é: quais materiais fazem diferença na hora da gente projetar? Bom, gente, é algo muito comum a gente se perguntar, né? Quais são os materiais que a gente utiliza para produzir marcenaria? Quais são os materiais que a gente usa para fazer um projeto de marcenaria, né? As pessoas, hoje em dia, a gente utiliza muito o material que é o MDF, que é uma sigla, né? De densidade mínima densidade de fábrica. Então, na verdade, o MDF, eles são várias lâminas, né, de material de madeira prensadas numa alta temperatura, num material, numa fábrica específica para trazer a dureza e a estabilidade que a chapa, né, oferece. Então, nós temos hoje os mais comuns de utilizar são MDF, MDP, nós temos alguns DPs, BPs, algumas coisas mais que não são muito usuais, mas a gente chama tudo de MDF. Vocês já repararam que todo mundo chama tudo, né, de MDF. Nem faz a distinção do MDP para o MDF, mas ele existe, tá? Então, os materiais que são utilizados é madeira, obviamente, né? Uma madeira, eles são produzidos a partir de partículas de lâminas de madeira, mas não é a madeira maciça que nós estamos trabalhando. A madeira maciça, ela já foi utilizada e isso também gera alguma dúvida nas pessoas, justamente por isso, porque antigamente as marcenarias, né, os armários, os móveis, aqueles bufês de sala de jantar, as mesas da sala de jantar, as cristaleiras, as camas, as mesas laterais, tudo era produzido com madeira maciça, né? E tinham aqueles entalhes lindos, né? Que são os móveis mais clássicos. Porque, gente, marcenaria existe desde que mundo é mundo. Ela é datada desde o século XV. Acho eu até que até um pouco antes, né? Na década de 15, no século XV, mais ou menos, 16, que foi Luís XV, né? O rei, ficou muito difundido justamente por conta desses entalhes, dessas marcenarias mega elaboradas e que eram artesanais. Gente, é tudo feito no entalhe, na mão, manualmente, e demorava muito, né? E era de acordo com a época, né? Era muito rebuscado o desenho. Então, desde aquela época, a gente tem produção de marcenaria no mundo. Só que, obviamente, como tudo, a marcenaria vem evoluindo até chegarmos hoje na época em que nós estamos hoje, século XXI, utilizando MDF, chapas de MDF, MDP e outros materiais. Mas lá atrás, não muito atrás, a gente utilizava ainda muita peça maciça, né? E as pessoas se confundem justamente porque associam qualidade à madeira maciça. Não necessariamente é assim que vai funcionar, tá? Então, nós temos, as pessoas associam que marcenaria é feita de uma peça, tipo, cortei a árvore lá na floresta, veio lá emparelhada, tirou aquela casca, os galhos, e ela chegou na marcenaria e a gente vai produzir uma marcenaria. Então, não é assim mais que funciona. Ah, Gabriela, isso não existe mais? Existe. Ainda existe produção de móveis de marcenaria com madeira maciça. Mas os projetos de detalhamento de marcenaria que nós tratamos aqui e que a gente usa nas nossas casas, nos nossos apartamentos,
na sua casa, na casa do teu cliente, no teu escritório, eles não são dessa forma que são produzidos. Os projetos de marcenaria, né, o detalhamento do projeto de marcenaria que a gente faz hoje, eles são uma produção feita com um material chamado MDF. Então, há que se ter uma distinção entre o que era feito e o que hoje é feito, né? Isso é uma grande mudança que aconteceu no mundo, né? A mudança desses materiais, ela acarretou várias alterações em muitos momentos da produção dessa marcenaria. E o que é essa evolução, né? O que foi a grande mudança no mundo da marcenaria com a chegada dessa tecnologia, desses materiais que nós chamamos, assim, resumidamente, de MDF? Primeiro que, no início, vamos contar aí na década de 80 ou 90, a único material que a gente conhecia como chapa era chamado compensado. Alguém deve lembrar ainda, né, de que se falava que lojas de planejado, de modulados, era tudo compensado, de material ruim. Então, fixou na mente da gente que compensado, que marcenaria feitas com chapas é ruim porque ele é feito de compensado. Mas o compensado foi a primeira dessas placas a surgirem no mercado. Depois do compensado, houve um desenvolvimento da tecnologia da indústria moveleira, né, dos fabricantes de matéria-prima para a indústria moveleira, para chegar nos atuais chapas de MDF, MDP, materiais que são até resistentes à água. Então, houve sim uma evolução. Então, essa é a principal evolução que a gente pode notar, né, no desenvolvimento dos materiais que a gente produz projeto de marcenaria. Então, essa tecnologia é a que a gente utiliza hoje. E sim, é uma tecnologia. O desenvolvimento, a produção dessas chapas, ela só pôde ser executada, acontecer no mundo, porque a tecnologia, sim, maquinário, tecnologia, ferramentas, indústrias, elas se desenvolveram e foram desenvolvendo expertises, know-how, testes para produzir essas chapas que são capazes de nos beneficiar na produção do projeto de marcenaria. Seria de nós, sem materiais tão flexíveis, como é que a gente produziria os projetos de hoje em dia? Então, é uma tecnologia que é muito favorável, ela é muito positiva para o nosso mercado, para o mercado que a gente atua, que é de produção, de detalhamento de projeto de marcenaria. E eu lembro muito bem, por que eu falo isso? Vocês sabem que eu tenho aqui 28 anos que eu atuo nesse mercado. Tenho 21 de formada em arquiteta, mas eu tenho uma formação anterior que me trouxe para este mundo do projeto de detalhamento de marcenaria. E quando eu comecei nesse universo, quando eu comecei a aprender a detalhar marcenaria, o MDF não era um queridinho, ele era uma dúvida. O MDF, ele era uma incerteza. Por quê? Naquela época, isso aí na década de 90, que nós estamos falando, né? Na metade da década de 90, início para metade, o MDF ainda era algo novo. Então, o que a gente tinha de referência era o compensado. E o compensado pegava cupim. O compensado era frágil, facilmente absorvia a umidade. Ele não tinha não era maleável, então era difícil da gente fazer algumas formas, alguns detalhes, era complicado trabalhar com ele. E as marcenarias tradicionais, né, mais artesanais, elas não utilizavam esse material porque não tinha boa qualidade. Então, quando eu comecei a projetar marcenaria, eu projetava projetos, já fazia projetos personalizados e projetos personalizados, eles precisam ser executados por marcenarias que sabem ler um projeto e seguir esse projeto. Não vai ser executado pela indústria que faz em produção em série.
Não é assim que a gente trata, né, de produtos, projetos personalizados. Então, quando eu comecei a projetar, a gente projetava diretamente para essas fábricas, né, de marcenaria mais artesanal. E eles tinham um receio gigantesco com relação ao MDF. Começou-se a utilizar porque facilitou o manuseio deles, mas não era todo cliente que queria. Eu vi muito cliente chegar no escritório que eu trabalhava e pedir assim: olha, pode fazer o que você quiser, mas eu quero tudo de madeira, tá? Eu não quero aquele negócio de MDF, não. Esse negócio de MDF que é um compensado, eles não falavam nem MDF, falavam compensado, né? Ah, aquela chapa compensada que vai dar broca, que vai dar cupim e que vai não quero isso porque é um investimento alto e a gente não pode ficar fazendo marcenaria toda hora. E a gente não tinha muito argumento para falar, olha, é um material bom. Na verdade, também naquela época ele estava iniciando, ele não tem toda a tecnologia que ele tem hoje. Mas ele já era um material melhor do que o compensado. Só que a gente não sabia explicar. Porque nem eu tinha segurança, ninguém no escritório tinha segurança. A gente ouvia dizer, e quem era eu? Se a dona do escritório falava que era para fazer de madeira maciça ou de lâmina natural, a gente fazia. Tudo bem que a lâmina natural a gente precisa do MDF para laminar, né? Então a gente não pode se enganar com isso. Mas a gente tem que entender, não seria eu, funcionária, que ia fazer frente, né? Falar o contrário. Eu seguia. E eu aprendi assim. Então, essa é a realidade de quando o MDF surgiu. Óbvio que da década de 90 para cá, muita coisa aconteceu. A tecnologia, obviamente, né? A tecnologia do mundo desenvolveu, deu saltos gigantescos. Hoje a gente também tem internet que nos ensina, nos auxilia na checagem, né, das informações, para ter feedback das pessoas que estão utilizando, para ter uma parceria e compartilhar conhecimento com pessoas que são de fora daqui da nossa cidade. O que nós estamos fazendo aqui, o que eu faço com vocês através trazendo o meu conhecimento de fazer, né, projetos de detalhamento de marcenaria, a gente também faz com relação à informação dos materiais. E isso é muito importante, tá? E essa tecnologia toda, ela melhorou muito o nosso mercado. A entrada, né, do MDF, do MDP, dessas chapas, ela trouxe muitos benefícios. Lá no início era uma incerteza, ainda era uma dúvida do real impacto que isso estava causando. Mas hoje, 20 anos depois, ou quase 30, né? 20 anos depois, a gente já entende perfeitamente o impacto desse produto, desse material na produção de projetos de marcenaria. E qual é o impacto? Ele teve um impacto assim positivo no sentido de agilizar os nossos processos de fabricação. Gente, vamos considerar que você manusear chapas, toras, peças maciças de madeira, né, para fazer o projeto de marcenaria. Depois disso, invernizava tudo isso. Depois disso, tinha um tempo de embalar, transportar. Era um peso gigantesco, porque era maciço, né? Então, tudo isso ele veio agilizando o nosso processo. As chapas, elas são mais leves, elas são mais maleáveis, elas são mais fáceis da gente manusear. Então, obviamente, isso facilitou a produção. E claro, né, gente, o melhor dos benefícios, no meu modo de ver, na minha visão, é que isso possibilitou que a gente pudesse inovar sem medo de não ter a nossa ideia cumprida. Isso possibilitou abrir um leque de criação nos nossos projetos de marcenaria que, assim, é absurdo. Se antes eu tinha limitação, se você tinha uma limitação
para fazer curvas, se você tinha uma limitação de fazer, trocar, fazer montantes com cores diferentes, de fazer tamponamentos com duas cores diferentes, de fazer usinagem, MDF resolveu. Hoje a gente consegue trabalhar com esses materiais e dar asas, né? Dar voz, dar vida para as nossas criações. E isso só pode ser maior e mais amplo com a chegada desses materiais. São materiais que facilitam muito o manuseio e a execução. Por que eu estou falando isso? Porque marcenaria, para quem não sabe, a marcenaria ela é feita de pequenos pedaços. Essa marcenaria linda que a gente enxerga, um armário de cozinha, toda aquela marcenaria da cozinha, do quarto, sabe aqueles lofts maravilhosos, área gourmet, que tem aquelas marcenarias assim impecáveis. Aquilo não entrou igual um bloco assim, sabe, inteiro e foi assim transportado, não veio de teletransporte para o espaço. Aquilo foi montado ali dentro. E para ser montado dentro do espaço, ele foi criado em pequenas partes lá na fabricação. Só que antes da fabricação, ele foi projetado dessa maneira. Então, projetar detalhamento de marcenaria, né, fazer o detalhamento de um projeto de marcenaria, é detalhar, mostrar essas pequenas partes juntas, sendo unidas para dar forma a isso que a gente vê dentro do espaço. Então, o MDF, né, eu vou falar de forma generalizada, sabendo que as chapas têm mais de uma especificação. Mas o MDF, ele veio para facilitar muito essa nossa criação. Quando que eu imaginava, lá atrás, no meu início de carreira, que eu ia conseguir fazer um roda-teto de armário, onde eu pudesse fazer uma parte recuada, onde eu pudesse fazer a base tamponada com a porta, mas que eu conseguisse fazer esse roda-teto recuado, né, que é um montante recuado, numa cor preta, à frente desse meu montante amadeirado e internamente, se eu quiser, um laminado mais branco. Eu não conseguia fazer isso quando era madeira maciça. Por quê? Porque a madeira maciça, ela tem uma cor única, ela já tem aquela cor. Então, se tudo é de madeira maciça, como é que eu vou fazer esse monte de cor? Gabriela, a gente tem recursos, né? Porque antigamente, para a gente dar cor a essas partes da marcenaria, a gente utilizava ou pintura, que não é muito recomendado, porque naquela época a gente não tinha uma pintura tipo laca, então era bem artesanal, então não dava um acabamento. E por quê? A madeira natural, ela com o tempo, ela trabalha. Vocês já viram pilar de madeira, quando você tem, vamos dizer assim, uma área de churrasqueira, que geralmente tem, né? Pilares de madeira, telhado aparente. Se você pegar a madeira, né, aquelas toras de madeira, assim, que fazem pilar, com o tempo elas vão trincando, elas vão rachando. Isso é um efeito natural da peça. Por quê? Porque aquela madeira é um ser vivo e ela se mexe, ela trabalha. Tudo que é natural da natureza, que vem, né, direto da natureza, que não é uma composição química, ele vai trabalhar. A gente costuma dizer, né, que o material trabalha. Trabalha é dilatar e comprimir, dilatar e comprimir. Então a madeira acontece isso. E quando ela trinca, a pintura trinca junto. Então não é natural você fazer isso sobre, né, essa madeira natural por conta disso. Porque vai trincar e vai ficar feio. Então a gente não pintava. Vamos usar então o quê? Fórmica. Com a fórmica até mais resistente, né? O lâmina, a melamina. Mas também dava muito trabalho. Então eu tinha pouca flexibilidade para dar acabamentos de cores aos meus projetos. E o MDF, por ser um material industrializado, ele é prensado a alta temperatura num maquinário que confere a ele estabilidade. Isso permite que, quando eu faço um laqueamento sobre ele, ele não muda, porque a face dele não mexe.
ela fica sempre igual. Então eu posso laquear em cima, eu posso pintar em cima, porque vai ficar bom, vai durar, né? Eu posso colocar uma melamina tipo fórmica, porque eu sei que vai durar. E, inclusive, né, quando a gente coloca melamina de fórmica, assim, só sai quebrando, porque é resistente o negócio. Então, essa flexibilidade no projeto é um dos ganhos, é dos benefícios maiores que essa tecnologia desses novos materiais que vieram desde a década de 80 trouxeram para o nosso mercado. Então, você que projeta, faz detalhamento de projetos de marcenaria, entenda que esses materiais são seus aliados. Eles são a nossa base, eles são nossa referência. Tem muita gente que acha que eles não são benéficos, mas eles têm muito mais prós do que contras. Então, eles ajudam a sua ideia a ser realizada, a ser executada, a ter durabilidade, a ter uma vida útil maior do que numa outra situação. Então, isso, para mim, é o maior dos ganhos. Agora, é claro que essa tecnologia, ela trouxe não só a liberdade de criação para a gente, mas ela também, para que a gente use dessa liberdade de criação, a gente precisa entender dessa tecnologia. Porque os materiais, como eu falei, o MDF, existe o MDP, existe o MDF que é resistente à água, o antifungo, o antibactericida. A gente tem uma infinidade de características agregadas a essas chapas, né, prensadas. É uma chapa prensada. E cada uma das chapas prensadas, ela é mais indicada para um determinado tipo de detalhamento. Então, quando eu crio um detalhamento de usinagem, eu tenho que saber qual é a chapa que vai permanecer, vai promover, permitir um melhor acabamento dessa usinagem. Quando eu proponho um recorte vazado, uma estruturação, eu preciso entender qual é a chapa que vai responder melhor a este tipo de detalhe. Eu tenho que entender quais dessas características dos materiais para poder especificá-los de acordo com o detalhamento que eu estou fazendo. Agora, não é só especificar de acordo, é criar de acordo. Porque quando eu conheço desses materiais, o que o MDF é melhor, onde o MDF é melhor, onde o MDP é melhor, onde o resistente à água é melhor, onde é melhor eu usar um MDF com uma lâmina natural, aonde é melhor eu usar uma peça de madeira maciça, porque sim, a gente ainda utiliza algumas partes em madeira maciça. Então, quando eu sei exatamente qual é o melhor material para aquele projeto que eu estou criando, eu tenho a minha liberdade de criação elevada ao máximo. Aí sim, eu tenho essa liberdade. Por quê? Porque não adianta eu ter a tecnologia se eu não sei aplicar, se eu não sei empregar. Então, a tecnologia está aqui para que nós façamos uso. Se você sabe que existe uma tecnologia, mas você não sabe onde aplicar, essa tecnologia não está te servindo. E se você trabalha, detalha, projeta marcenaria, mas não sabe qual é o melhor material para o teu detalhamento, você não está produzindo um projeto eficiente. Por que eu falo isso? Porque quando você projeta algo e especifica um material que não é adequado para aquele tipo de detalhamento, isso significa que a tua produção não vai ficar bonita se ela puder ser executada, porque algumas vezes ela nem executada consegue ser. Então, a importância que você compreenda destas características do que nós estamos usando, qual é a matéria base daquilo que a gente produz projeto de marcenaria. Por quê? Garante a sua liberdade de criação. Imagina aquelas ideias maravilhosas que você tem saindo do papel e sendo executadas, e você podendo realmente
trazer isso como portfólio, isso conta a tua história. Mas ela só vai ser executada quando você fizer todo o processo corretamente, que é criar, especificar e detalhar de forma correta. Então, isso é muito importante. E essas tecnologias e esses materiais que nós utilizamos hoje, eles mudaram o mercado da marcenaria. Gente, é um mercado promissor. Se você buscar nesses últimos 2 anos de pandemia, foi um mercado que cresceu em linha contínua, em média 20%. E isso quem está dizendo são os próprios donos de movelaria, são os fabricantes das chapas de MDF. No último ano, nunca se teve tanta falta de chapa de MDF no mercado. E o valor desses materiais acompanha a escassez deles no mercado. Então, a escassez dessa matéria-prima, que é a matéria-prima de produção das nossas marcenarias, dos nossos projetos, ele só vem mostrar a quantidade que ela está sendo usada. E a quantidade que ela está sendo usada diz muito sobre o mercado da movelaria, que é o mercado para quem nós projetamos. Você faz projeto de detalhamento de marcenaria e quem executa é a movelaria. Então, esse mercado está crescendo, ele está desenvolvendo. Então, essa tecnologia toda veio só favorecer o nosso mercado, o teu mercado. Tá? E como é que eu vou fazer isso, Gabriela? Então, como é que eu escolho o material, o melhor material? Eu vou dizer uma coisa bem simples, tá? O material que a gente mais usa vai ser o MDF. Então, vamos partir do princípio de que a gente vai projetar para usar MDF. Ele não é o único, como eu acabei de relatar. Mas também não existe nesse meio certo ou errado. Não existe. Eu não posso dizer para você que você só pode usar o MDF, ou você só pode usar o MDP, ou você só pode trabalhar com MDF com base para lâmina natural. Eu não posso falar isso, porque isso não está correto dizer. Não existe esse certo ou errado e 100% isso, 100% aquilo. O que existe é o que é mais adequado para o projeto que você está criando. Qual é a necessidade do seu projeto? Qual é a especialidade, qual é a personalização do teu projeto? É essa personalização, são esses detalhes que você está criando que vão determinar o material que você vai empregar. Por quê? Dependendo do detalhe que você está criando, da ideia que você elaborou, do conceito que você está desenvolvendo, existem materiais que vão atender melhor e outros que vão atender menos. E isso é o que define de fato o material que você vai usar. Então, porque eu já ouvi muito das pessoas dizerem, não é só MDF, eu não aguento, MDP é o primo pobre do MDF, não tem qualidade, isso e aquilo. Eu mesma já tive essa ideia. Nossa, porque eu só ouvia falar de MDF, então MDP para mim, sabe, tipo assim, é um material de segunda ou terceira linha. E não é assim. Não é assim. Existe uma especificação correta. Existe a necessidade de você usar esse material em determinado ponto e esse material no outro ponto. Essa é o melhor material. É aquele que tem a característica que vai produzir o que você está criando de forma mais adequada, que vai garantir a execução e a qualidade do teu produto. Então, e o teu produto é o teu projeto de detalhamento de marcenaria. Seu projeto de detalhamento de marcenaria, aquela criação linda que você está fazendo, ela vai ser executada, feita com essas chapas. Então, a criação, ela é feita dessa maneira. Então, mais importante do que você entender qual é o melhor material, é você entender as características dos materiais existentes no mercado.
Porque quando você souber destas características, você vai fazer a sua criação já sabendo qual material que vai melhor atender aquilo que você precisa. Você vai criar sabendo que existe um material apropriado para fazer o detalhe usinado do puxador que você está criando. Porque você está criando um projeto personalizado com um puxador usinado em desenhos diferenciados específicos para o teu cliente e você sabe que o material adequado para ele é aquele dali que você já estudou. Você sabe qual é a chapa que vai fazer esse detalhe, a chapa que vai dar acabamento, a chapa que possui o acabamento para aquilo dali, e aí você já produz dessa maneira. Então, entender os materiais, as características, né? E aonde aplicar esses materiais, onde eles são melhor aplicados, é o mais importante para você. Entenda isso e você vai conseguir fazer uma sequência que vai dar sempre certo. Eu te recomendo a seguinte maneira: você vai criar o teu projeto. Com a criação, você vai escolher o material que você vai usar para essa criação e depois disso você vai detalhar. Então, a sequência correta é criar, escolher e detalhar. Por que eu tô falando isso? Porque o mandatório, assim, né, o principal é a tua ideia. E aí a gente vai adequar essa ideia dentro das tecnologias que a gente consegue usar para fazer essa ideia ser executada. Então, isso vai levar a gente a escolher alguns materiais, alguns tipos de maquinário, a gente vai especificando tudo isso. E quando eu tenho essa ideia, esse conceito todo formado, eu sei exatamente o que eu quero, por onde eu tenho que ir, eu vou fazer o mapa, que é o meu detalhamento. Então, o teu projeto de detalhamento, de marcenaria, ele é o mapa que faz essa sua criação e essa especificação serem executadas. E aí é o resultado final. Então, os materiais dentro da marcenaria, eles são importantíssimos sim. E eles fazem diferença sim no teu projeto. Porque assim como a escolha do material adequado garante que a sua criação vai ser feita do jeito que você quer, a escolha errada destrói a tua ideia. Se você não souber especificar o material, se você errar na especificação desse material, a sua ideia pode não ser produzida do jeito que você imagina. Por quê? Se o material não aceita ser usinado, se ele não aceita usinagem, por quê? Porque ele trinca, porque ele é duro, porque ele não tem uma boa resistência, porque você vai criar pontos de fragilidade nele. A durabilidade, a estética desse seu projeto está arruinado. Então, conhecer dos materiais é projetar detalhamento de marcenaria, sim, porque é uma parte fundamental para garantir que o teu projeto seja bem executado. Então, não negligencia nesse conhecimento. Saiba que para cada detalhe que você for criar, existe um material que é mais indicado, mais adequado e que vai aceitar melhor o trabalho que você está propondo. Então, isso é essencial para você e é isso que faz a marcenaria ser tão impactada pelos materiais que a produzem, né? Que a constituem, na verdade. Então, gente, esse é o tema do episódio 5 do nosso seriado de marcenaria detalhada e que são os materiais que fazem diferença na marcenaria. Então, muito obrigada pela presença de vocês. Aguardo todos vocês aqui no nosso próximo vídeo com mais conteúdos, né, específicos para projeto de detalhamento de marcenaria, tá bom? Muito obrigada, gente. Tchau!